Bom, boa noite. Essa aqui será uma apresentação da socialização do estágio curricular obrigatório de número 2. O orientador foi Jonathan Miguel Fiorin Konajeski. O meu nome é Matheus Jacinto Gomes. A disciplina cursando atualmente a licenciatura em Matemática. A área de concentração foi História e Epistemologia da Matemática, cujo tema é Gödel e o Teorema da Incompletude. A justificativa aqui nós temos que o presente trabalho será voltado à área de concentração que abrange o conhecimento matemático de forma um pouco diferente, isto é, fatos históricos da matemática, e tal área tem a sua notória importância dado às inúmeras possibilidades que se torna viável, desde uma introdução em conteúdo mais denso até a maneira provável que pensava algum matemático. Então, basicamente, a justificativa foi rastrear fatos históricos sobre um determinado pensador matemático para que possa até ser utilizado como introdução em alguma área específica da educação, não propriamente no ensino médio e nem no ensino fundamental, mas na verdade poderia até ser no ensino médio, poderia se fazer uma aula meio que extracurricular abordando alguns fatos interessantes, então se adequaria bastante esse paper. Os objetivos foram conhecer superficialmente quem foi Kurt Gödel, superficialmente porque a história dele é muito grande, a biografia dele é muito extensa e não era o propósito do trabalho fazer algo tão profundo, por isso superficialmente. Também nós tínhamos como objetivo conhecer uma de suas várias contribuições para a matemática, entender o que é um número de Gödel, introduzir o conceito dos teoremas da incompletude. Aqui, a área que o presente trabalho está embasada é a História e Epistemologia da Matemática, e os autores que mais contribuíram com o trabalho foi Young e Budiansky. Foram os dois autores principais, na verdade, na qual todo o trabalho pôde ser pautado, embora tenha tido outros autores que fizeram suas contribuições para a pesquisa. Uma parte aqui da fundamentação teórica, que é uma citação, não abrange o paper todo, porque questões de tempo, tudo, não daria para apresentar tudo, então escolhi citar aqui uma parte importante na qual demonstra bem a ideia que se tinha na época de Gödel, o contexto que ele estava vivendo entre seus pares. Então aqui temos uma frase em latim: Solatium miseris socius habeus malorum. Eu também, continua ele na citação, eu também tenho esse consolo, se é que é consolo, pois todos os que em suas provas fizeram uso de extensões de conceitos, classes, conjuntos, estão na mesma posição. Não é apenas uma questão do meu método particular de estabelecer as bases, mas se uma base lógica para a aritmética é possível. Então aqui, por essa citação, é uma citação chave que contextualiza todo aquele período que estava se vivendo na Alemanha, onde muitos dos matemáticos queriam fundamentar a matemática em conceitos lógicos, mas alguns já conseguiam intuir que tal feito não seria possível, como Gödel veio demonstrar com seus teoremas da incompletude. Então, basicamente, essa citação ela é meio que o ponto-chave do trabalho. Aí o trabalho se desenvolve todo
no teorema da incompletude e no número de Gödel, mostrando que não seria possível fundamentar nem a aritmética na base lógica. A metodologia aqui já voltada mais para o estágio foi realizada na escola Professor Arthur Sickmann, que é localizada em Camboriú, Santa Catarina. Primeiramente foi conversado com a supervisora responsável pelos anos finais do fundamental, na qual todas as informações importantes foram transmitidas já no primeiro encontro. Deste modo, já no princípio, o estagiário começou a se preparar para as regências. Como ele conversou já com o professor, também foi possível já acordar todo o material e se preparar para as futuras regências. Então foi utilizado na preparação o livro dos autores Bosquilha e Amaral. Fazendo uma revisão completa do conteúdo, pôde-se ter uma visão mais ampla como ocorreriam as aulas da regência. As turmas foram de um 7º e 8º ano, 74 e 84 respectivamente. E a pesquisa do paper foi realizada, foi uma pesquisa bibliográfica. Observações aqui referente à escola. O nome, como já havia afirmado, é Arthur Sickmann. É uma escola que fica localizada em Camboriú, Santa Catarina. Essa escola ela possui apenas turmas até o nível fundamental final, não possui o ensino médio. Essa escola também ela é modelo da cidade. É uma escola muito bem organizada, com um amplo espaço para esportes, recreio e lazer, e até alguns eventos específicos. Possui biblioteca, laboratório, e é uma escola relativamente grande, porque ela possui 3 andares. Então ela, de certa forma, merece o posto de escola modelo da cidade, porque realmente é diferenciada. Aqui nós temos os planos de aula. Vou passar rapidamente aqui por cima para não ocupar muito do nosso tempo, mas basicamente ali na primeira aula o conteúdo foi equações do primeiro grau e resoluções. Foi apenas uma revisão para que eu percebesse se os alunos estavam a par da situação, para começar a trabalhar com as grandezas diretamente e indiretamente proporcionais. Como a gente usa muito equações, preferi fazer essa revisãozinha rápida. Daqui o objetivo era relembrar, beleza. A sequência didática explicar por meio do quadro branco e marcadores o que são equações. Enfim, foi feita uma revisão, revisãozinha ali de como resolver equações e se eles entendiam o porquê de cada passo e tal, e foi tudo ok. A avaliação dessa primeira aula foi feita através da participação dos alunos. Já na segunda aula, já foi introduzido o conceito de proporção, elaborado alguns exercícios ali para resolver, alguns problemas, na verdade, para resolver. E também foi posto ali a propriedade fundamental da proporção, na qual, através dela, é possível resolver equações de proporções entre razões equivalentes. Já na terceira aula, já foi introduzido o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Primeiramente ali a gente desenvolveu rapidamente o conceito de razão, para fazer uma recapitulada ali na questão da proporção. A gente explicou por meio da lousa o conceito das grandezas diretamente proporcionais, através de alguns exemplos. E também resolvemos alguns exercícios ali. O sistema de avaliação também foi averiguar os objetivos propostos se foram atingidos,
através das dúvidas, se tinham dúvidas ou não. Depois de introduzir o conceito de grandezas diretamente proporcionais, foi proposto introduzir grandezas inversamente proporcionais para dar continuidade na matéria. Não foi muito difícil de eles captar a ideia, já que era um 7º ano e eles tinham uma percepção legal do que era e até uma intuição legal para decifrar ali os problemas levantados em aula. Na 4ª aula, acho que essa aí é a 5ª, a 5ª. Na 5ª aula a gente fez uma aula de exercício, envolvendo ali quase tudo o que nós estudamos nessas 5 aulas, ou seja, equações, proporções, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O objetivo dessa aula e exercício era criar a habilidade de reconhecer proporções, entender e resolver problemas relacionados, fixar o aprendizado, averiguar se os alunos compreenderam o conteúdo. Foi dado um papel, foi feito um papel impresso, na qual eu tinha ali as 10 questões para fazer os exercícios. Então foi aplicado o exercício, foi dado um tempo para eles resolver os exercícios. Enquanto isso, o estagiário, no caso eu, fiquei circulando pela sala ali para auxiliar eles em algumas possíveis dúvidas, embora eu não auxiliei completamente para poder averiguar se realmente eles tinham aprendido os conceitos, mas as questões e as dúvidas levantadas nesse momento foram questões assim que eram pertinentes na hora e valia muito a pena responder. E essa aula transcorreu muito bem, o que significa que as aulas anteriores também transcorreram muito bem, tanto para o professor dando aula como para os alunos entendendo. A vez do estágio, então aqui na primeira abordagem à escola, o estagiário procurou a coordenação para viabilizar o processo de estágio, sendo recebido de maneira positiva e acolhedora. No mesmo dia, uma conversa foi estabelecida com o professor supervisor do estágio, esclarecendo todos os detalhes e definindo os dias e horários para a realização do processo. Durante a observação da aula do professor supervisor, o estagiário identificou diversos aspectos positivos. Embora a turma apresentasse uma personalidade forte, exigindo maior flexibilidade do professor, não foram registrados desrespeitos entre ambas as partes. Então, pôde-se tirar vários aspectos positivos e replicar na regência. No processo de regência, tudo transcorreu de forma tranquila, fazendo com que tanto o estagiário quanto os alunos tenham gostado dos momentos juntos. Como foi uma turma que demonstrou interesse em aprender o conteúdo, houve bastante comunicação entre professor e aluno com aluno. Foram feitos vários exercícios e propostos vários problemas também, na qual os alunos, um conversando com o outro, se ajudaram a resolver, no que resultou ser uma aula bem interessante pelo fato do engajamento maior entre todos em sala. Como ser humano está extraordinariamente acostumado com história, introduzir fatos históricos como introdução de um conceito e até mesmo de modo a completar uma teoria se faz muito produtivo em sala de aula. Embora não tenha sido possível relacionar o tema específico nas aulas do estagiário, foi possível relacionar a área de concentração. Diversos desafios enfrentados por professores hoje são atribuídos à nossa cultura contemporânea, onde a compreensão do significado da educação e o propósito de frequentar a escola estão muitas vezes desvirtuados. A percepção do propósito educacional muitas vezes se limita a objetivos utilitários, como garantir um bom emprego ou passar em uma faculdade, em detrimento ao real propósito do aprendizado. Historicamente, o acesso ao conhecimento estava intrinsecamente ligado à formação de grandes pensadores. Contudo, a sociedade contemporânea, apesar de ter acesso a uma quantidade imensa de informações, demanda cada vez mais indivíduos capazes de pensar criticamente em vez de apenas memorizar o conteúdo.
O estagiário tem a opinião de que essa mudança reflete uma cultura que não valoriza o estudo pelo seu próprio mérito, mas apenas pelos benefícios materiais que pode proporcionar individualmente, caracterizando um desafio significativo. Então aqui basicamente o que está sendo dito e querendo se dizer é que há um problema na nossa educação atual, na qual muitos alunos acabam perdendo interesse na escola por não saber realmente por que estão na escola. E por não saber o porquê estão na escola, não ver significado nisso e acabam desanimando. Vou passar aqui por causa do nosso horário. A experiência de estágio também permitiu observar que que ser professor é uma tarefa gratificante, mas ao mesmo tempo exigente. O estagiário enfrentou momentos difíceis, estendendo seus esforços para garantir o sucesso da tarefa. Porém, enfrentar desafios é uma oportunidade de sentir vivo e superar limites pessoais. Então, nesse estágio, deu para sentir a gratificação de ser um professor, de explicar, de ter aquele convívio ali. E realmente é um sentimento, pelo menos que para mim foi muito bom. E também foi muito exigente, porque são coisas que a gente sabe fazer, mas a gente não precisa, não apenas temos que saber fazer, a gente precisa também saber explicar de uma forma clara, coerente, de forma que o aluno possa entender a nossa linguagem. Então, aí se torna o desafio, ainda mais para quem está começando agora. Aqui foram as referências utilizadas no paper. E aqui é o link do canal. O link do vídeo direto vai estar aqui nesse ambiente mesmo, só que só vou colocar depois que só vou ter o link direto ali do vídeo só depois que eu conseguir postar. Então esse link direto ao vídeo, ele vai estar incluso no slide que vai estar lá na produção acadêmica, mas caso dê algum problema, o link do canal é esse. Então para finalizar o trabalho, não tem muito mais o que falar porque o tempo se passou já, mas foi uma experiência muito boa e é isso aí. Obrigado.